Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovita. E nesse 20º episódio, eu estou aqui com a minha querida Delcivânia. Eu vou apresentar a Delcivânia para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Mas antes de apresentar, eu conheci a Delcivânia ano passado e foi uma experiência muito singular e gostosa de conhecer essa mulher que vai nos presentear hoje, nos brindar hoje com esse pouquinho do conhecimento que ela vai trazer para nós, certo? Então vamos lá. Delcivânia Falcão é professora associada da Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado em psicologia pela University of Central Florida, é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, mestre em psicologia social e graduada em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Em 2011, ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria de Psicologia e realizou o intercâmbio de pesquisa na Universidade Autônoma de Madrid, Espanha. Olha que currículo dessa mulher! E nessa semana que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, Delcivânia, a minha primeira pergunta para você e vamos direto ao assunto. Estamos comemorando, então, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como que você vê essa comemoração? Antes de mais nada, eu queria te agradecer, Wanda, pelo convite e agradecer também às pessoas que estão nos ouvindo e a oportunidade de compartilhar, né, e os nossos conhecimentos. Então, eu vejo essa data como um reflexo de muita luta, de muita coragem, de muita garra e de muita determinação. Eu não gosto de ver essa data como um reflexo de vitimização, mas sim justamente como um reflexo de mulheres que ousaram, mulheres que souberam fazer a diferença, não só na vida delas, mas também no mundo. É uma questão de empoderamento, né? Sim, isso. E aí nós sabemos, né, que as mulheres, elas, no dia a dia, na sua vida, elas exercem múltiplos papéis. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa multidisciplinaridade. Volta. Multiplicidade de papéis femininos. E fica assim. Então, na verdade, eu acho que todas nós somos dotadas de muito talento, né? De muita bravura. E a criatividade não nos falta também. Na verdade, somos todas diferentes, mas eu acho que temos algo em comum, que é essa percepção de sempre ir além. Enfrentamos os nossos desafios, então essa multiplicidade de papéis faz parte de um desses desafios, ou dos vários desafios que a vida nos impõe. Uma das coisas que me preocupa é simplesmente a questão da gente ter tanto esse potencial que a gente muitas vezes quer abarcar, né, o mundo e acaba colocando muito peso, né, assumindo muita sobrecarga, né? E isso, se a gente não tiver cuidado, não tiver sabedoria, não tiver prudência e não buscar esse equilíbrio, a gente pode desenvolver aí alguns transtornos que têm se acentuado, especialmente na pandemia, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, de depressão, a síndrome de burnout, que é aquele esgotamento físico e mental. Porque, na verdade, Wanda, a mulher, culturalmente, é aquela que é a cuidadora, né? Ela tem que cuidar de si, mas também tem que cuidar dos filhos, do companheiro, dos familiares de uma maneira geral, né? Da sociedade em si. Então, a gente tem, por um lado, esse aspecto positivo, porque isso nos mostra o quão potencial, o tanto de potencial que nós temos, mas, por outro lado, se a gente realmente não tiver cuidado, a gente acaba fazendo coisas que extrapolam os nossos limites. Então, diante dessa multiplicidade de papéis, é muito importante que a gente reconheça os nossos limites, que a gente tenha sabedoria também de trabalhar com esse ideal de mulher perfeita que não existe, de mulher maravilha que não existe. E que a gente possa, acima de tudo, não competir umas com as outras, mas se inspirar umas nas outras. Ou seja, essa ideia de sororidade, ela está muito em alta. E eu acredito que a gente tem que colocar essa ideia não só na teoria, mas especialmente na prática. Certo. E aí você falou um pouquinho sobre a questão
se a mulher, ela não percebe que ela tem esses múltiplos papéis, mas ela pode acabar querendo abarcar muita coisa, e aí pode ter esses problemas que você trouxe, os transtornos, as síndromes. Você tem algumas dicas de quais sinais as mulheres elas podem perceber que elas podem estar chegando nesse momento de esgotamento? Quais sinais que o corpo, a mente dão que pode mostrar assim, olha, sente o sinalzinho aí, ó, alguma coisa de errado está acontecendo com você. Na área da saúde mental, uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que a partir do momento em que você está tendo dificuldade consigo mesmo, né, em resolver seus próprios problemas e afetando as pessoas que estão ao seu redor, é o momento de pedir ajuda. Então, por exemplo, falta de sono, né, a insônia, a irritabilidade em excesso, a questão de, muitas vezes, você causar problemas no próprio contexto familiar, no próprio contexto social, perceber que as pessoas estão se afastando de você, são todos sinais que demonstram que você está precisando de ajuda. E é muito importante que a gente tenha humildade para reconhecer que estamos precisando de ajuda e coragem para também buscar essa ajuda, né? E também a prudência de dizer não, porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem diante dessa multiplicidade de papéis é a nossa dificuldade em ser assertiva. Nós não temos, a nossa cultura em si, ela não é muito assertiva. Nós não fomos educados para dizer não, para reconhecer os nossos limites. Então, a gente está sempre querendo mostrar que somos mulheres maravilhas, né? Que a gente precisa ter uma certa produtividade, ainda mais no mundo acadêmico, né? Ou no mundo, digamos, mais empresarial. A gente tem que produzir, 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 e esse contexto que muitas vezes nos esgota, de alguma maneira também reflete no íntimo o nosso desejo de ocupar um lugar na sociedade, de ser reconhecida, de ter os nossos direitos reconhecidos, né? Porque muitos homens, realmente, com o machismo, né? Com tudo, com as culturas, de uma maneira geral, elas nos fazem, né? Buscar esse lugar ao sol. Quantas mulheres não sofreram para a gente ter esse Dia Internacional da Mulher? Quantas mulheres não lutam pelas suas causas? Por exemplo, essa semana eu li com as minhas filhas Malala, né? Que é aquela grande mulher, né? Que hoje está com 24 anos, mas foi a primeira mulher mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, justamente por lutar, por ser uma ativista na área da educação. Então, acho que a gente tem que pensar em todo esse contexto. E aí, reconhecer que a gente precisa de ajuda com esses sinais de esgotamento físico, mental, sabe? E de todos os outros sintomas, né, de ansiedade e de tudo, né, que a gente de alguma maneira vivencia quando a gente não tem esse cuidado, né, ou esse autocuidado. E você falou um pouquinho anteriormente também, você falou sobre os desafios, né, que chegam junto com esses múltiplos papéis, né? Então, eu gostaria que você falasse assim, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam, tanto no mundo profissional, quanto no mundo familiar, assim, já pudesse abarcar os dois ao mesmo tempo? Uhum. Eu acho que o desafio justamente no mundo familiar é de atender às demandas, né? Por exemplo, dos pais idosos, que muitas vezes exigem um certo cuidado, e nosso país ele é muito familista, então é como se a família estivesse em primeiro lugar, e muitas vezes a gente vive um conflito de lealdade entre o nosso trabalho e as demandas do familiar mais idoso, ou do familiar mais jovem, no caso dos bebês, das crianças. Então, esse é um grande conflito. O conflito até, muitas vezes, de ter que, pensando, por exemplo, num contexto da doença de Alzheimer, que é um contexto que eu trabalho bastante, mulheres que enfrentam o conflito em ter que atender às demandas de um pai que está demenciando, né, que está desenvolvendo a doença de Alzheimer, e ter que atender às demandas do marido, dos filhos. Então, são conflitos que estão ali, né, presentes. E no laboral, né, acho que um dos grandes desafios é justamente a gente mostrar essa produtividade
E muitas vezes, por exemplo, no ambiente acadêmico, que é um ambiente que eu conheço mais, nós temos que mostrar, para se a gente quiser se manter numa pós-graduação, se a gente quiser se manter, elevar também a nossa carreira, né, se destacar, a gente tem que buscar bastante produzir, tem que ter muitos artigos Sim, científicos nossa. e artigos científicos com qualidade, porque a gente também não pode escrever qualquer coisa, né? E aí, por exemplo, nesse ponto, há inclusive um movimento de mulheres na ciência que também são mães. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive um conflito entre querer ser uma boa mãe e uma boa profissional, né? Ou seja, ser uma boa mãe ou uma boa profissional? Eu vou agora escrever um artigo científico ou vou sentar para brincar com as minhas crianças? Eu vou agora responder uma demanda de um aluno ou de uma aluna ou vou sair para passear com as minhas crianças? Muitas vezes a gente percebe que os homens, por exemplo, como eles não têm essa carga, eles conseguem produzir mais, eles conseguem ter mais bolsas, mais financiamentos de pesquisa, enquanto que a gente, muitas vezes, nessa luta interna de ter que priorizar a maternidade, né, de dar um olhar para os bebês, dar um olhar para os pais, dar um olhar para acaba realmente não produzindo tanto quanto eles, né? E muitas acabam. Eu me lembro que uma vez, quando eu fui fazer o concurso, né, para entrar na universidade, uma das candidatas conversou uma coisa comigo que eu achei marcante. Ela disse assim: eu quero um dia me casar, porque eu vivi a vida inteira voltada para fazer um mestrado, um doutorado, para ser uma grande acadêmica. Eu quero um dia me casar e quero um dia poder ter filhos, porque eu não quero viver o resto da minha vida com gatos e cigarros. Gente, ela falou aquilo para mim e eu achei tão forte quando ela disse assim: eu preciso também saber, eu vou entrar na universidade, mas eu preciso saber lidar com o meu lado pessoal também. Ela falando isso para mim, né? E eu fiquei realmente muito reflexiva com essa conversa que eu tive, né, com ela. Então é isso. Assim, aproveitando que você está falando do universo acadêmico, né, da universidade, quais foram os seus desafios, né, para chegar onde você está hoje? Foram inúmeros, inúmeros. Primeiro porque já começa com a minha própria história, né? Eu vim de uma família super humilde, perdi meu pai antes do meu nascimento, então minha mãe, quando eles se casaram, logo em seguida ele desenvolveu um câncer aos 25 anos de idade. A gravidez da minha mãe inteira foi indo ao hospital para visitá-lo, né, lutando com ele contra esse câncer, com a esperança de que pelo menos houvesse um abraço entre nós dois. Lamentavelmente, ele morreu, 9 dias depois eu nasci. E aí eu tive o grande prazer de morar com os meus avós, né? Isso foi uma bênção nas nossas vidas. Mas o desafio é que nós éramos de família de baixa renda, e eu sempre tive aquele desejo de querer, digamos assim, fazer alguma diferença na vida. Eu sempre acreditei que a minha missão, meu legado era pela educação, porque eu sabia que eu não tinha outro meio a não ser a educação para transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu ganhei uma bolsa de estudo integral. Esse foi o outro grande desafio, porque eu era aquela menina de família simples, que estudava no colégio de pessoas mais empoderadas, com mais condições. Então, muitas vezes eu tinha até um pouco de vergonha, né? Porque elas, por exemplo, as colegas nas férias chegavam e diziam: viajei para Disney, e eu tinha ficado ali no fundo do quintal da minha casa, ou no máximo ter de visitar minha outra avó, né? Mas felizmente, eu acho que todas essas histórias, elas me fizeram acreditar num futuro melhor. E eu sempre respeitei, sempre busquei respeitar muito as minhas colegas, né? Nunca me senti assim, eu tinha vergonha, mas eu acreditava que um dia eu poderia viver aquilo ali. Eu me inspirava de alguma maneira naquelas histórias para dizer: um dia eu vou poder proporcionar isso para os meus filhos. Então, assim, venho de uma família de mulheres muito fortes, mulheres muito guerreiras, né? Minha mãe, minha avó, minhas tias são todas fontes de inspiração para mim. Então, eu fui muito cedo. Eu me recordo, hoje mesmo, eu sentei com as minhas filhas e fui contar para elas que a minha avó, logo cedo, chegou para mim e falou assim: Deusivânia, e ela falava com lágrimas nos olhos:
Você sabe, quem escolheu meu marido para casar foi o meu pai. E eu me casei aos 17 anos, e logo em seguida eu fui tendo um filho atrás do outro. Realmente ela teve vários filhos, acho que ficaram vivos 13, né? Então ela dizia assim para mim: eu não tive a oportunidade de estudar. E eu quero muito, minha filha, que você estude, por favor. Então, quando a minha avó falou aquilo para mim, eu peguei aquele legado, sabe? Assim, eu tive aquela ideia de que realmente eu precisava estudar, estudar por mim, estudar por ela, estudar pelas mulheres da minha família, por todos. E realmente eu levei isso muito a sério. E é tanto que ela, né, ela infelizmente, eu não sei, coincidência ou não, mas ela morreu um dia depois que eu defendi a minha tese de doutorado. E o sonho dela era ser doutora, né? Então, quer dizer, a ligação que eu tenho com os meus avós é muito forte. E eu acho que ela está feliz, onde quer que ela esteja, porque eu atendi de alguma maneira aquele desejo dela, que também passou a ser o meu desejo. Então, aos 17 anos eu fiz psicologia, aos 21 anos eu já estava fazendo meu mestrado, né? E foi um desafio muito grande, porque eu tive que lutar por bolsa de iniciação científica, como muitos jovens, né? Mas eu sempre acreditei que eu ia conseguir. Em seguida, já fiz o meu doutorado, né, aos 24 anos. E assim que terminei o doutorado, meses depois, eu prestei o concurso na USP, que não foi fácil, foi muito difícil, né? Por vários motivos. Ninguém me conhecia, eu era aquela nordestina que chegava em São Paulo, ninguém sabia, né? Eu não tinha passado pela USP, eu não tinha passado por nenhuma universidade do Sul nem do Sudeste. Eu havia estudado na Universidade Federal da Paraíba, né, e na Universidade de Brasília, que para mim são boas universidades, universidades públicas, que eu tenho muito amor e que eu tenho muito respeito a todos os meus professores, mas foi um desafio muito grande, porque a começar pelo meu sotaque, né? Uhum. Chegar na sala de aula com esse sotaque, mas felizmente eu fui, digamos assim, fui e sou feliz. Enfrento muitos desafios, né? Porque eu tive que mostrar por que eu merecia estar ali naquele lugar, né? Me senti muito feliz quando eu cheguei numa universidade americana. Fui extremamente respeitada, valorizada, né? Eu tenho muita saudade da época que eu vivi lá, principalmente por esse respeito que eles tiveram por mim. É muito tocante sua história, viu Silvânia? E falando um pouquinho sobre a questão de família, você tem 2 filhas gêmeas, né? Que você já tinha me contado isso. Você é professora da gerontologia na IACH, na USP. Você falou um pouquinho das suas atividades no pós-doutorado, que era com a questão da doença de Alzheimer. Você promove lives no seu Instagram. Né? Além de todos esses desafios que você comentou agora, conta um pouquinho como que você organiza, né, a sua vida, a sua agenda, as suas atividades, para tentar vivenciar isso de uma forma mais equilibrada e evitar até esses problemas que você falou anteriormente, dos transtornos e as síndromes. Compartilhe um pouquinho até para, quem sabe, como você mesmo fala, inspirar outras mulheres a realmente conseguir fazer as coisas com equilíbrio. Uhum. Olha, tudo tem um preço. Se eu falar para você que foi fácil, não foi. Foi difícil para você, foi difícil para mim, é difícil para todas nós, né? Então, assim, durante muitos anos, eu judiei muito de mim, sabe? Durante muitos anos, eu judiei em que sentido? Eu vou explicar. Para querer ser a melhor, para querer ter o meu lugar ao sol, não era nem ser a melhor, porque quando a gente faz um concurso, a gente precisa realmente ser a melhor. É nesse sentido que eu falo. Sim, sim. Não é que eu queria ser melhor do que os outros, ou melhor do que ninguém, longe disso. Não é isso. É porque eu precisava, só tinha uma vaga. Então, eu tinha que lutar para ser a melhor naquele momento. Sim. Com respeito, com dignidade, né, com coragem. Então, durante muitos anos, eu dormi 3 a 4 horas por dia. Quando as minhas filhas nasceram, especialmente por conhecer, por exemplo, a teoria do apego, né, por conhecer outras teorias, e que eu sei que na prática fazem a diferença na vida das pessoas, como, por exemplo, esse vínculo mãe-bebê, eu acabei ficando muito focada nas minhas bebês, quando elas nasceram, e deixava para trabalhar depois que elas iam dormir.
Então, é nesse sentido que eu digo, eu judiei muito de mim, porque eu queria ser a boa mãe e eu queria ser a boa profissional. Então, eu colocava elas para dormir, depois que elas iam dormir, eu ficava de até 3, 4 horas da manhã. Porém, 6 horas, eu já tinha que estar de pé. Fora as noites, né? Eu amamentei as duas por 1 ano e 2 meses, exclusivamente até o 6º mês. Então, muita gente acha que amamentar gêmeos é impossível, não é, certo? Eu amamentei até o 6º mês as duas, exclusivamente. Então, assim, eu acordava muitas horas, né, de madrugada para poder atender a demanda delas. E o desafio de querer também ser uma boa professora. Felizmente, eu tenho um bom relacionamento com os meus colegas da USP, tenho um respeito profundo por todos eles, e essa rede de suporte que eu tenho com eles e a rede de suporte que eu tenho com a minha família também me ajuda bastante. Então, essa é a primeira dica, né? A gente procurar ter bons relacionamentos, não só com os nossos familiares, mas também com os nossos colegas de trabalho. Então, eu valorizo muito os meus colegas de trabalho, respeito. Como todo relacionamento, não só em casa, mas também no trabalho, há alguns conflitos, mas esses conflitos, eles precisam ser resolvidos com diálogo. Às vezes a gente tem que se distanciar um pouco de um ou outro, mas aí o tempo passa, você perdoa. Então, é muito importante o perdão, né? Eu procuro também incluir na minha rotina atividade física. Hoje mesmo eu já acordei, e quando bate a preguiça, eu coloco uma calça de ginástica e coloco aquele som que eu sei que me anima. Eu sou muito movida pelas emoções de uma música, então eu já vou, então não deixo de praticar a minha atividade física. Procuro ter uma alimentação adequada, sei que às vezes jogo tudo para o ar, né? Comendo o que não devo, mas procuro. E eu acho que acima de tudo é aquilo que eu falei, é buscar esse relacionamento bom, né? Com a nossa família e com as pessoas do trabalho, porque se a gente faz um inferno no trabalho, eu costumo dizer, se a gente faz um inferno, a gente não vai ter gosto de ir para lá. E eu gosto de ir para a universidade feliz, para poder dar o melhor para os meus alunos. Eu gosto de poder cumprimentar os meus colegas, dar um bom dia, dar uma boa tarde. Eu acho muito triste colegas que muitas vezes fogem dos corredores. Não vou falar com fulano para isso, não. Eu sempre procurei respeitar as diferenças, né, deles, pelo menos para poder dar um bom dia, desejar a paz, desejar o amor, porque a vida, todos sabem, a vida acaba. Então, se a gente não puder fazer bom uso, né, dos valores, das virtudes, né, do bom senso, né? Então, acho que se a gente não tiver essa capacidade de luta e de respeito ao próximo, eu acho que as coisas não funcionam muito bem. Então, acho que se tiver um segredo, acho que meu segredo seria esse. Tá. Bom, nós sabemos, né, vendo já para o encerramento do nosso programa, do nosso episódio de hoje, nós sabemos que o envelhecimento ele é marcado mesmo pela figura feminina, né? Então, as mulheres envelhecem mais que os homens. Então, para encerrar, que mensagem final você deixaria, em especial para as mulheres idosas? Então, acho que as mulheres idosas, né, pelo menos as que eu convivo, elas demonstram muito amor à vida. Tudo bem que tem aquelas que têm sintomas depressivos, que eu não estou assim, que tem problemas, como todo mundo tem, não só na velhice, mas também na juventude, na infância. E o que eu desejo para essas mulheres é muita paz, muita sabedoria, e que muitas pesquisas falam, né, que elas se sentem feias pelas rugas, né, se sentem feias pela velhice em si, o aspecto físico. Mas o que eu quero dizer é que a beleza de ser mulher, né, não está na aparência física, mas está justamente nessa garra, nessa coragem, nessa verdade, nessa humildade que boa parte dessas mulheres traz em sua própria história. Então, todas elas são fontes de inspiração para mim. E eu acredito que quando a gente faz a diferença no mundo, como muitas delas fizeram, o retorno é bem maior, não só para elas, mas também para o mundo em si. Essa questão da beleza física, né, se a gente for bem observar, ela é muito subjetiva. Ela é muito heterogênea, porque às vezes o que é belo para mim é feio para alguém. Sim, sim. Então, eu acho que, acima de tudo, a mulher idosa, ela precisa buscar, não só a mulher idosa, mas em qualquer geração, esse amor próprio,
né? Perfeito. E essa autoimagem positiva, porque realmente eu acho que todas têm uma bela história, independente do que fizeram na vida, mas eu acho que, no fundo, eu costumo pensar que todo mundo tem algo bom para oferecer. Eu não gosto de esperar o pior das pessoas, eu gosto de esperar o melhor delas. É isso. Então, eu acho importante a gente fazer essas reflexões. Então, a mensagem que eu deixo para elas é que elas continuem lutando, e lutando por um amanhã melhor, mas sempre vivendo o presente. Esse é o nosso grande presente, é a dádiva do dia de hoje. Eu falo bastante assim que isso que você comentou, né? Eu sempre falo assim que você olhe no seu externo somente a sua beleza interna, né? Que eu consiga sempre olhar para mim externamente, mas sempre vendo somente minha beleza interna. Uhum. Bom, Deus Silvana, agradeço imensamente a sua participação no nosso 20º episódio. Gratidão mesmo de coração, foi muito bom conversar com você. Uhum. É isso. E eu te Perfeito. agradeço, Wanda, também por essa oportunidade. Espero ter contribuído com o seu trabalho, né? E que possamos seguir juntas nessa jornada. Com certeza. Muito bom, então maravilha, Deus Silvânia. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação no nosso 20º episódio do Diálogo da Gero Vida. Nos vemos no próximo Diálogo da Gero Vida. Até lá. Tchau, tchau.